Boa noite, Marta. Boa noite, Zé. E aí, Fatinho? Beleza? Me escutando direitinho? Beleza. Aguardar, né, mais um pouquinho aí o pessoal chegar. Obrigado, Marta. Obrigado, Fátima. Ana Célia também, bem-vinda. Eliane, tudo bem? Uma boa, hein? Depois eu vou preparar um arra. Aí eles ficaram de vir aqui esse ano, né? Mas capaz que nem vão vir, não, né? Vamos ver. Se vierem e forem a Belo Horizonte, capaz dessa vez eu não perco, não. Mas a gente nem sabe o que vai ser, né, daqui pra frente. Então, boa noite, Lia. Como é que foi aí a semana de vocês? Conseguiram pensar mais um pouquinho sobre as coisas que a gente já conversou? Na primeira live nós falamos sobre a nossa autoavaliação, né, nossa autoanálise, analisar como nós estamos, né? Quais são as nossas reações, quais são os nossos pensamentos, falamos dos pensamentos automáticos. Boa noite, Nayara, bem-vinda. Na segunda nós falamos, na semana passada nós falamos sobre autoaceitação. Então, o caminho para a gente aceitar, né, como estamos. E hoje nós vamos falar sobre autocorreção. Alguém conseguiu refletir um pouco mais a respeito disso? Oi, Cláudia, boa noite, bem-vinda. Beleza? Olá, vai chegando. Só mais um pouquinho. Tem algumas pessoas que estão vendo também, mas
não podem escrever, né? Porque não tem uma conta no Face, mas elas conseguem assistir, mas não conseguem escrever. Então, todos vocês aí também sejam bem-vindos, viu? Prazer, viu, Nayara? Nayara, minha companheira lá de Doutores Palhaços, em Pitangui, que, aliás, os trabalhos estão suspensos, né? Por causa porque não pode, né, visitar asilo e muito menos hospital. Então, o trabalho está suspenso fisicamente, mas nós temos um projeto aí para levar, para nos levar de alguma maneira, né, gravada, né, ao asilo, né? Então, daqui uns dias nós vamos executar isso também. Gislene, boa noite. Seja bem-vinda. Então, alguém chegou a alguma conclusão aí sobre essa análise, essa autoanálise? Sobre as virtudes, sobre os defeitos, sobre o que a gente já conversou? Se tiver chegado a alguma conclusão, pode escrever aí, fiquem à vontade. Regiane, boa noite. Bem-vinda. Aqueles que não têm como escrever aqui no Face, podem escrever pelo Facebook, tá bom? Pelo WhatsApp. Ele tá aqui ligadinho. Então vamos lá. O pessoal vai chegando e vai se inteirando dos assuntos, né? Então, uma boa noite para todos vocês. É um prazer muito grande estar aqui para o nosso terceiro encontro, né? A Cláudia está falando, né? Pensei a semana toda sobre defeitos e qualidades. Está difícil avaliar, gente. Não é fácil mesmo, não, né? Mas é necessário, né? Então, esses nossos encontros estão aí para isso. Aqui, hoje, nós temos, né? Pelo menos que eu conheça, né? Não sei se tem alguma outra profissional aqui, mas nós temos a Eliane, que é psicóloga, e está lá nas terras baianas, né? Há alguns anos. Pessoa muito bacana, muito especial, né? Então, é uma psicóloga e pode colaborar bastante aí com a gente, né? E quem for também, e quem tiver as experiências de vida, igual semana passada, né? Uma pessoa colocou um caminho, né? Para dar uma ideia, uma luz para o outro seguir. Então, isso é importante, a gente aprende um com o outro. Então, é uma alegria muito grande estar aqui para a gente começar a conversar sobre o nosso terceiro ponto do autoconhecimento. Então, como foram divididas essas lives? Então, o autoconhecimento, em vez de falar tudo de uma vez só, que era até o plano inicial, eu resolvi dividir esses assuntos para que a gente pudesse esmiuçar um pouco mais e ter um pouco mais de cuidado, porque já que vamos falar de nós mesmos, então por que não ter mais cuidado, mais tempo para isso, né? Então, como eu disse agora mesmo, a primeira live foi sobre análise, então para a gente analisar os nossos defeitos e as nossas qualidades. Então, não são só defeitos não, tá? São as qualidades também, porque nós temos as duas coisas. Mas nós, infelizmente, temos a mania de falar sempre do nosso lado negativo. É muito mais fácil se eu perguntar assim, 5 defeitos, as pessoas escrevem rapidinho. Mas se eu perguntar 5 qualidades, demora. Porque nós temos esse mau hábito, né,
de olhar só para os nossos defeitos, só para o nosso negativo, só para as coisas ruins das situações que acontecem, né, na nossa vida. Estamos vivendo uma agora, né, em que estamos nesse isolamento e muita gente só enxerga o lado negativo. E claro que tem um monte de coisa negativa nisso aí, né? Mas como eu olho para isso, né? Inclusive a nossa companheira Ana Célia, lá no meu canal, inclusive, eu acho que no meu canal do YouTube, né? E no do Centro também, Joana Dark, eu coloquei o vídeo que ela me passou sobre essa forma da gente ver, né? Tudo depende de o que nós vamos escolher para ver, como nós vamos escolher agir diante das situações. Então assistam porque tem muita coisa bacana, viu? Inclusive ela mandou um recadinho aqui agora, que ela faz sempre essa análise antes de dormir. Com os seus vídeos eu direcionei mais porque eu desejo melhorar, facilitou me autoconhecer. Bacana, obrigado, viu, Ana Célia? Bem-vinda, Silvana. Então, começamos nos analisando, depois nos aceitando, porque semana passada nós falamos dos caminhos para que a gente se aceite, porque eu só vou me corrigir, eu só vou mudar o meu rumo, eu só vou melhorar se eu me aceitar como alguém que precisa ter algo para melhorar. Então, enquanto eu não me aceito, entre aspas, doente, né? Bem entre aspas mesmo, tá? Mas enquanto eu não me aceito uma pessoa que erra, que tem coisas a resolver, que tem defeitos a modificar e que tem qualidades para potencializar, para melhorar mais ainda, nós não caminhamos. E hoje nós vamos falar sobre a correção. Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre isso. E aí eu já vou começar com uma pergunta. A gente trabalha muito com perguntas, né? Com esses questionamentos que são tão importantes para a gente poder pensar. Então, se vocês tiverem aí o papel e a caneta, como nos outros dias, ou o bloco de notas no celular, vocês podem anotar, tá? Então, a questão que eu vou colocar aqui agora é a seguinte: por que temos medo de errar? Então, por que nós temos medo de errar? O que nos faz não lidarmos, né, não nos darmos bem com o erro? Porque, querendo ou não, ele vai acontecer, né? O erro faz parte da nossa vida, como o acerto faz parte da nossa vida, como a tristeza, como a alegria, né? Então, por que temos medo de errar? Então, vocês podem digitar aí, viu? Podem digitar e dar a opinião de vocês. Eu tenho algumas aqui já, né? Algumas coisas que eu já pensei, mas é bacana eu ouvir vocês primeiro, né? Será que isso vem de quando nós somos crianças? Ou será que isso é uma coisa que depois que a gente é adulto, a gente desenvolveu? O que vocês acham disso aí? Então, alguém? Eu andei pensando muito nessa questão do erro. De por que a gente tem tanto medo, né? Por que nós não aceitamos o erro? Por que nós não aceitamos errar?
Então, nós errarmos e os outros também, né? Porque a gente também não aceita quando o outro erra conosco. Uma das coisas que eu percebi e que, né, não sei se vai aparecer aqui ou no WhatsApp, né? É, é o medo do julgamento alheio. Às vezes a gente tem medo do que o outro vai falar de nós, do que o outro vai achar de nós. E aí nós temos medo de errar, porque eu não posso aceitar que o outro fale mal de mim. Aí, ó, a Regiane colocou medo de decepcionar o outro. Isso, excelente. A Ana Célia colocou aqui no WhatsApp também, medo de sermos julgados por nós e pela sociedade. Exatamente. Então, esse medo do julgamento alheio, o medo de decepcionar, né? Porque a Fátima falando, porque não sabemos o quanto teremos que pagar pelo erro. Sim, sim. Porque muitas vezes nós erramos, eu não vou dizer totalmente inconsciente, né? Mas às vezes a gente simplesmente responde à vida, responde às situações, responde às pessoas. E essa resposta, essa reação que a gente dá, muitas vezes ela se torna uma reação equivocada. E toda ação gera uma reação. Então a gente tem medo, sim, de errar, porque nós sabemos que vamos ter que responder por aquilo. Quando a gente é pequeno, isso acontece muito, né? A gente apronta alguma coisa e vai esconder. A gente se esconde, porque nós temos medo daquilo que nós vamos receber. Na minha época, por exemplo, a gente apanhava muito, né? Nós a educação, né, entre aspas, aí, a educação, a instrução era feita com muita severidade, com muita dureza. Então a gente apanhava muito, a gente recebia muito xingo, aquela coisa toda. Então, quando a gente aprontava, a gente ia esconder. E eu dançava, porque o apartamento lá em Brasília era muito pequenininho, né? Então não tinha onde eu esconder, não tinha quintal, não tinha irmão. Então não tinha nem quem jogar a culpa, né? Então se eu aprontava era eu mesmo e pronto, e eu que tinha que arcar com as consequências. Então, quando nós somos adultos, é por aí também. A gente às vezes tem o medo de errar, porque a gente não sabe o que vai pagar. Mas aí a gente deixa de fazer, muitas vezes. E quando a gente deixa de fazer, a gente não sabe que resultado vai ter. Então, nós não sabemos se vamos decepcionar o outro, não sabemos o que nós vamos pagar, nós não sabemos qual vai ser o julgamento, porque eu posso fazer alguma coisa e dar certo. Porque sempre tem que dar errado, né? Voltamos lá nos pensamentos automáticos que vimos nosso primeiro encontro. Nós achamos que somos alguma coisa, que eu não sou capaz de fazer algo, que as pessoas não gostam de mim, que as pessoas riem de mim, que as pessoas me julgam. Então, eu ajo no mundo conforme esse tipo de pensamento. Então, tem o medo da decepção, o que não, né, o que a gente vai pagar por isso, o medo do julgamento, o medo de parecermos fracos. Ninguém gosta de parecer fraco, né? Mas somos em determinados momentos. Tem hora que nós estamos fracos, estamos sensíveis. Então, isso faz parte da normalidade da vida. Um outro ponto é porque nós somos. Boa parte das pessoas é perfeccionista. Então, se eu sou uma pessoa perfeccionista, eu não aceito o erro. E aí eu volto naquilo. Eu não aceito o meu erro e não aceito o erro do outro também. E por último aqui, porque nós somos orgulhosos. Então, aquele que tem orgulho, aquele que tem vaidade, né, que é orgulhoso, não aceita o erro. Mas erra. Quanto mais orgulhoso eu for, quanto mais vaidoso eu for, possivelmente mais eu vou errar. Porque eu acho que eu vou ter a razão sempre. Eu acho que a minha ideia sempre é melhor. Eu acho que as coisas, do jeito que eu faço, elas são melhores do que todo mundo faz. Então, essa foi a nossa primeira pergunta. Por que temos tanto medo de errar? E aí, cada resposta que vocês deram
já é um pensamento, já é algo que cada um anote para você mesmo. Então, Regiane, por que você tem medo de decepcionar o outro? Por que a Ana Célia tem medo do julgamento? Por que a Fátima escreveu que não sabe o quanto nós teremos que pagar? Então, escrevam isso aí para vocês, tá? Comecem a esmiuçar isso aí, os porquês das coisas, né? Aquele que tem muito medo do julgamento alheio, ele tem aí uma falta de autonomia. Ou seja, eu preciso da opinião positiva do outro para que eu tenha certeza que eu dou conta de fazer aquilo que eu estou fazendo. Então eu preciso da opinião, eu preciso do feedback, né? Eu preciso do retorno positivo do outro, né? Então, se a gente tem muito medo dessa opinião, vamos avaliar se a nossa autonomia ela não está um pouco deficiente, né? Se eu não estou, de certa forma, carente de retornos positivos das pessoas. Porque aí eu acabo jogando as minhas expectativas e a minha felicidade na mão do outro. Então eu só vou ser feliz, eu só vou ter a possibilidade de acertar e de ser uma pessoa melhor se o outro me der um feedback positivo, né? Então a coisa não é por aí. E aí nós vamos agora para a nossa segunda pergunta. Qual a importância do erro em nossa vida? Errado aqui. Importância do erro em nossa vida. O que vocês me dizem? Boa noite, Stella, bem-vinda. Então nós estamos na pergunta aqui, ó. Qual a importância do erro em nossa vida? Boa noite, Humberto, bem-vindo. Então podem responder, viu? No que o erro é importante para nós? Falar de erro não tem danado, né? A gente tem uma reação muito negativa, né, ao erro. Quando a gente poderia utilizar esse erro para outras coisas, né? E às vezes a gente para no erro. Então, Cláudia, aprendemos muito com os nossos erros. Aprendemos o que não fazer, o que não ser e o que não aceitar. Muito bom, muito bom. Fátima, aprendizado. Nayara, ele nos faz melhor quando nos leva a refletir. Vocês já ouviram uma frase que fala assim que a gente aprende com o erro? Eu discordo um pouco dessa frase pelo seguinte, porque tem muita gente que erra, Estela, conscientização e aprendizado, isso aí. Tem muita gente que erra inúmeras vezes, sequencialmente. E eu, na verdade, tenho uma ideia de que o erro é o ponto inicial para que eu melhore. Porque o erro tem uma consequência desse erro, mas eu só vou melhorar quando eu corrigir o meu erro. Então, o que nos faz caminhar é alterar, modificar e melhorar para que eu não erre mais daquela forma. Quantas pessoas vocês conhecem? E nós mesmos também. Quantas vezes nós erramos da mesma forma? Quantas vezes nós caímos nas mesmas situações? Então não basta eu errar para melhorar. Eu tenho que tentar corrigir esse erro. E isso que a Cláudia falou aqui é uma coisa muito importante, porque eu vou aprender o que não fazer. Então, que bom que a gente pode aprender com os nossos erros e com os erros dos outros.
Infelizmente, a gente aprende muito mais com os nossos erros do que com os erros dos outros. Porque se nós aprendêssemos com os erros dos outros, nós não precisaríamos quebrar tanto a nossa cabeça. A gente não precisaria bater tanto a nossa cabeça, né? Não sofreríamos tanto, não teríamos tantas decepções e não decepcionaríamos tantos outros. Por quê? Porque eu aprendi com o exemplo do outro. Mas, infelizmente, nós não aprendemos assim, de maneira geral, né? Nós aprendemos sofrendo, com a dor. Então, a gente precisa aprender o que não fazer, o que não ser e o que não aceitar. Esse o que não aceitar aqui, eu acho ele fundamental, porque significa que nós estamos nos dando o valor que a gente merece. Então eu não aceito aquilo que não me faz bem. Eu não aceito o desrespeito. Eu não aceito a covardia. Eu não aceito a injustiça. E muitas vezes a gente erra por causa disso. Porque a gente aceita muitas coisas por causa das nossas carências, por causa das nossas dificuldades, por causa da nossa necessidade de aprovação, como eu falei agora mesmo, né? Dessa falta de autonomia. Então, quando eu aprendo a não aceitar as coisas que me incomodam, que me ferem, aí sim, aí a gente está caminhando numa direção de correção daquilo que a gente precisa. Ok? Bom, tem uma frase que eu achei fantástica aqui, que é: o erro só existe para os corajosos. Vou colocar aqui, ó. O erro só existe para os corajosos. Porque aquele que não é corajoso, ele nem aceita que errou. O orgulho dele não faz com que ele tenha as atitudes, as duas atitudes mais comuns em grande parte das pessoas. Então, a Ana Célia colocou aqui, deixa eu ver. Eu não tenho medo de ser julgada, mas vejo isso muito em minha volta. Pessoas que não falam o que sentem, pessoas que se escondem e acabam muitas vezes se sufocando. Eu, na verdade, tive que aprender a errar com menos orgulho. Nitidamente, nessa encarnação eu vim trabalhar o orgulho. Não é à toa que nasci doente, precisando de ajuda de outras pessoas. Exatamente, as provas das nossas vidas, elas vêm para trabalhar certas questões, né? A humildade, né? E aí o inverso aí do orgulho é exatamente esse, né? A humildade. Eu também não tenho medo de ser julgado, não. Para mim isso é indiferente. Eu aprendi a dar a importância ideal para a opinião das pessoas, né? Não mais do que deve ser. Porque quando a gente dá uma opinião, uma importância muito grande para a opinião do outro, eu acabo sofrendo, porque a gente não gosta de ser julgado, a gente acha que o outro está achando ruim com a gente alguma coisa. Então, e muitas vezes o julgamento que fazem da gente é um julgamento equivocado, distorcido ou pelo menos incompleto, porque as pessoas não estão vivendo a nossa vida, né? Então, quando julgarem vocês, cada um de vocês se sentirem julgados, pense assim: gente, olha, isso faz algum sentido? Se fizer algum sentido, muito bem, vocês pegam aquela crítica, vê o que serve e tentem modificar e tentem pensar, né, sobre isso. Agora, se não tiver nada a ver, não aceita esse presente, não. Não ache que você tá cego para você mesmo. Não. Olha, isso não tem nada a ver comigo. Então, eu não vou aceitar e pronto, acabou. Isso é uma visão que a pessoa tem. E as visões que as pessoas têm são sempre incompletas da gente, né? De cada um de nós. Então, como eu estava comentando aqui, que o erro só existe para os corajosos. Porque aqueles que não são corajosos, eles têm normalmente duas atitudes. A primeira é fugir do problema.
Mesma coisa que acontece quando a gente está lá, né, na infância. O que a gente faz? A gente esconde. A gente esconde embaixo da cama, esconde dentro do armário, para quê? Para não apanhar, né? Era para não apanhar da mãe ou do pai. Então a gente escondia, ou seja, nós fugíamos do problema. Ou quem tem irmão, que não é o meu caso, então eu não podia jogar a culpa em ninguém, né? Mas quem tinha isso aí, quem tinha mais gente dentro de casa, era culpar o outro. Então aquele que erra e joga a culpa no outro. Então isso também é uma forma de fugir. E a terceira ação, que nem todos têm, que é assumir a responsabilidade. Responsabilidade, o sentido correto da palavra responsabilidade, as pessoas às vezes, na verdade ela tem dois significados mesmo, né? Assim, as pessoas relacionam responsabilidade com compromisso. Uma pessoa que tem compromisso com as coisas é uma pessoa responsável. Mas, na verdade, a palavra responsabilidade ela tem a ver com resposta, né? Eu respondo pelos meus atos. Eu sou uma pessoa que respondo por aquilo que eu faço, de certo ou de errado. Então, responsabilidade tem a ver com isso. Tem a ver com a minha resposta diante das ações que eu tenho. Eu vou responder por aquilo, então eu fiz alguma coisa de errada, eu tenho que responder por aquilo. Eu tenho que aguentar as consequências, eu vou me desculpar e eu vou me corrigir, mas eu preciso ter essa consciência de assumir essa responsabilidade. Então, dito isso tudo, que caminho nós vamos tomar para a correção? Agora a gente começa no nosso tema de fato hoje, né? Que é a autocorreção. Alguma coisa a mais para falar, gente, a respeito disso aí que nós conversamos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer fazer mais algum comentário? Então, nós começamos falando do porquê nós temos tanto medo de errar. Depois falamos da importância do erro na nossa vida. Colocamos essa frase, né? O erro só existe para os corajosos, porque aquele que se acovarda, ele foge do erro, né? Ele não assume o erro. E falamos das posturas mais comuns do erro, né? Pós-erro. Ou eu fujo do problema, ou eu culpo o outro, ou então eu assumo a responsabilidade. Então, que a gente possa sempre assumir a responsabilidade, né? Então, alguém quer comentar alguma coisa a mais a respeito disso? Ou quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Jason, bem-vindo! Grande Jason. Erramos muito mais que acertamos. E sempre vamos errar para evoluir. Isso depende muito, sabe? Eu acho que isso vai muito da época da nossa vida, né? Tem épocas que a gente acerta bastante, né? Que a gente acerta mais. Tem outras que a gente erra mais. Mas eu creio que nós estamos caminhando para cada vez mais acertarmos. Essa é a nossa esse é o nosso destino, né? Acertar cada vez mais. E eu creio que nós estamos entrando nesse caminho. Erramos muito mesmo, né? Se a gente pudesse ver o tanto que a gente erra no dia e tanto que a gente acerta, né? Se a gente tivesse essa consciência plena, a gente teria mais certeza, né? Mas eu creio, assim, que está mais ou menos, né, a mesma coisa. Mas lembrando que a gente só vai melhorar se nós tivermos aí essa oportunidade para nós mesmos de nós nos observarmos. Porque como que eu vou errar menos? Me conhecendo, sabendo o que eu posso ou não posso fazer, o que convém ou não convém fazer, que aliás é muito mais interessante do que a noção do certo e errado. O certo e errado, ele nos leva a uma certa inflexibilidade. Como assim? Quem tem uma noção só do que é certo e o que é errado, fecha as possibilidades de se pensar em uma outra solução, de uma terceira solução. Então, para certas pessoas, beber é errado. Para outras, beber é certo. E pronto, e fica nisso. As pessoas não veem que às vezes você tem um caminho do meio.
Agora, a gente precisa então trocar essa inflexibilidade do certo e errado por aquilo que convém ou não convém. Porque se eu tenho certo e errado na minha mente e eu faço errado, a primeira coisa que vai acontecer comigo é a culpa. Então eu vou ficar culpado, porque eu fiz o errado sabendo que eu estava errando. Agora, quando eu faço pensando no que convém ou não convém, a coisa muda um pouco de figura. Porque às vezes aquilo que para um outro é um erro, às vezes para mim ainda convém. Vou dar um exemplo muito simples e que não é nem defeito não, tá? Para aqueles que são vegetarianos, comer carne é errado. Mas para aqueles que ainda são carnívoros, convém comer carne. Então, para os vegetarianos, não convém. Então, eles não fazem, eles arranjam outros jeitos, né? Agora, para aquele que come carne, ainda convém. Quem está errado? Né? A princípio, os dois estão certos, porque cada um está num estágio diferente, né? Cada um está num nível diferente, cada um tem uma possibilidade diferente de fazer as coisas, uma vontade diferente. Agora, se a gente coloca isso para erros de verdade, né? Quando a gente entra no convém e não convém, beleza, convém a mim fumar? É certo ou errado? Se a gente for ver socialmente, é errado. Por quê? Porque aquilo vai te trazer um monte de doença, vai diminuir o seu fôlego, vai te trazer um monte de produto químico que você tem dentro no cigarro. Você pode ter alterações no seu pulmão, no seu coração, na sua pressão, nos odores, né, que saem de você. Mas te convém ainda fumar? Às vezes convém, porque o cigarro ainda é uma muleta, ainda é um companheiro de vida para as várias ansiedades que às vezes a pessoa vive. Então, às vezes, convém a ela. Agora, se ela pensa, não, é só errado, toda vez que ela acender o cigarro, ela vai ficar culpada. E quanto mais culpa ela tiver, mais ela vai fumar. E assim vai. Então, quando eu falo assim, olha, não, isso aqui não é bacana, mas me convém. Pronto. Você se aceitou assim. E agora, o que eu posso fazer com isso? Tá me incomodando? Bacana. Então, que caminho que eu posso tomar, então, para parar de fazer isso que está me incomodando, né? Então, vamos lá. Que caminhos tomar para a correção? Primeiro, coragem e disposição para se avaliar. Isso é fundamental. A gente precisa dessa coragem e de estarmos dispostos para mexermos em nós e vermos aquilo que a gente precisa alterar na nossa vida, no nosso comportamento. Então, o primeiro passo é esse. Se a gente não tiver essa coragem, essa disposição, nós não vamos conseguir mudar muitas coisas na nossa vida. A gente vai mudar ali, mais ou menos, né? Uma coisa um pouco mais rasa, mais superficial. Mas a gente precisa entrar profundamente em nós. Então, para isso, tem que ter coragem. Tem que ter essa fibra de olhar para dentro de nós e falar assim, olha, eu ainda tenho isso aqui eu já conquistei, mas eu posso melhorar um pouco mais. Então, sem essa coragem, essa disposição, a gente não caminha. Então, o primeiro ponto para a gente se corrigir, se vocês quiserem anotar aí, é esse. Coragem e disposição para se avaliarem. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, coragem e... Opa, coloquei no lugar errado. Bom, ó, coragem e disposição para se avaliar. O primeiro ponto foi esse aí. Humildade para se aceitar. Isso é nada, porque a gente muitas vezes deixa eu fechar o cartão, é isso. Muitas vezes nós temos até a coragem de achar os nossos problemas, mas nós não temos a humildade suficiente para nos aceitarmos. O nosso orgulho bate lá em cima. E aí eu teimo em não aceitar a forma como eu estou. Porque estamos, não é? Não somos. Eu não sou definitivamente orgulhoso.
Eu estou ainda orgulhoso e aos poucos nós vamos trabalhando esse orgulho, né? Porque se eu falo que eu sou e pronto, acabou, né? Agora, se eu estou, então é um pouco mais... Isso é flutuante, né? Tem dia que eu tô mais, tem dia que eu tô menos, e daqui a um tempo eu não vou estar mais nada, né? Então, humildade para se aceitar. Humildade, ela tem muito a ver com igualdade, viu, gente? As pessoas relacionam a humildade sempre por baixo. A pessoa que é humilde, então é uma pessoa que é pobre, que é uma pessoa que tem poucas possibilidades materiais, né? Quando, na verdade, humildade não tem nada a ver com isso. Isso é uma pobreza. Pronto, né? É uma falta material que a pessoa tem. Humildade tem a ver com igualdade. Aquele que é humilde, ele tem a exata noção de quem ele é, ou de como ele está, o que ele pode ou ele não pode fazer. Isso é uma pessoa que é humilde. Porque humildade vem de humus, que é de terra, né? Ou seja, no mesmo plano. Então, cada um de vocês aqui sabe uma coisa a mais do que eu sei alguma coisa a mais do que vocês podem me ensinar, eu posso aprender com vocês, e eu posso ensinar e vocês podem aprender comigo. Então, isso é ser humilde. Não é ser igual no sentido de que todo mundo tem que pensar do mesmo jeito. Não é isso. É igual em possibilidades. Nós precisamos ter igualdade de consciência do que eu sou. Então, se eu não tenho essa humildade, se eu não tenho esse reconhecimento do que eu sou, ou do como eu estou, se a gente quiser fazer esse jogo de palavra, nós não vamos para frente. Então, primeiro ponto, coragem e disposição para avaliar. Segundo ponto, humildade para se aceitar. Próximo ponto, compreensão de que o erro faz parte das nossas atitudes, faz parte da nossa vida. Então, compreensão de que o erro faz parte de nossas atitudes. Então, nós precisamos entender que o erro, ele é algo que está muito ligado, muito enraizado ainda em nós. Nós precisamos aceitar isso. Nós precisamos aceitar que daqui a pouco eu posso errar em alguma coisa. Eu posso errar comigo, eu posso errar com o outro. Porque isso faz parte da nossa humanidade. Nós somos humanos. E muitas vezes nós queremos ser super-humanos, sobre-humanos. Nós queremos ser perfeitos. Nós queremos sempre suprir a expectativa de todo mundo. Nós queremos sempre levar felicidade para todo mundo. Nós queremos fazer tudo e resolver todos os problemas do mundo. A gente quer ser um super-herói. Mas a gente erra. Todos nós erramos. Quando você vê... Outro dia eu estava pensando nisso. Quando a gente vê um filme de super-herói, né? Você vê lá o filme dos Vingadores e tal. São heróis, são sobre-humanos, têm poderes, né? Sobre-humanos. E eles erram bastante. Porque quando eles vão defender uma cidade de um ataque, né? Que vem de não sei de onde, vocês observam para você ver, eles destroem a cidade toda. Então, derruba prédio e quebra a rua e rebenta carro, e explode tudo. Então, mesmo aqueles que são, né, super-heróis, né, assim, na ficção, erram bastante. Observem. Então, o erro não tem como a gente desvencilhar o erro da nossa vida, da nossa existência, das nossas atitudes. Por enquanto. Por enquanto. Porque estamos a caminho, depois lá na frente, de, quem sabe, a gente não errar, né? Então, esse terceiro passo, compreensão de que o erro faz parte das nossas atitudes. Aceitemos isso. Pronto, né? Todo dia quer dizer que eu vou errar alguma coisa? Possivelmente. Possivelmente. Então, vamos levar isso mais numa boa, né? Vamos compreender
vamos dar a misericórdia a nós mesmos, né? E ao outro também, claro. Próximo ponto. Flexibilidade para voltar atrás e mudar de opinião. Esse ponto é importantíssimo também. Flexibilidade para voltar atrás e mudar de opinião. Tem gente que é tão orgulhoso que não muda de opinião, não. Ela vê que uma coisa está... Ela mantém ali para ela não perder a pose, para ela não achar que mas antes eu pensava desse jeito, agora está pensando desse? Nossa vida é assim também. Vocês pensam... Vamos lá, vamos voltar no tempo. As ideias que nós temos hoje são as mesmas ideias que nós tínhamos há 10 anos atrás? São as mesmas ideias de 20 anos atrás? De 30? Aí vão parar, senão vão achar que a gente é muito velho, né? Mas será que nós pensamos hoje como nós pensávamos quando éramos crianças? Quando nós pensávamos quando éramos adolescentes? Então faz parte da vida nós mudarmos. Essa que é a grande beleza da vida. Nós termos a oportunidade de mudar as nossas opiniões, de mudar os nossos valores, de mudar a importância dos valores na nossa vida. Os valores que eu tinha quando eu era criança e adolescente não são os valores de quando eu tinha 20 e poucos anos, quando eu tinha 30 e agora que eu tenho 45 anos, eu tenho outros valores. Então não é que está mexendo na minha essência, mas a vida vai nos fazendo dar importância a outras coisas. As experiências da vida vão fazendo isso. Então coisas que eu preocupava quando eu era mais novo, hoje eu não me preocupo mais. Eu não tenho mais tanto problema com certas coisas como eu tinha antes. Então isso é o natural do ser humano. Então a gente precisa ter essa flexibilidade para voltar atrás numa decisão errada, para voltar atrás numa ideia equivocada que a gente às vezes defendia com unhas e dentes e que hoje a gente vê que não tem nada a ver. Então, em vez de omitir, vamos colocar nossa opinião. Não, olha, por causa disso, eu mudei de ideia. E agora eu acho que isso é correto. Não tem problema nenhum, você não vai ser considerado fraco por causa disso. Você não vai ser considerado volúvel porque você está mudando de opinião. Você não está mudando de opinião toda hora. Você está mudando de uma opinião que você tinha há muito tempo e agora você tem outra. Então é isso, né? Mais uma vez, a gente fica preocupado com a opinião dos outros e não resolve a nossa vida, né? A Regiane colocou, amadurecimento muda tudo. Exatamente, Regiane. Quando a gente amadurece, e esse amadurecimento ele só vem com as experiências da vida. Não tem como a gente exigir de um jovem aí de 19 anos um amadurecimento, por exemplo, que hoje eu tenho com 40 e poucos anos. Não tem a menor condição. Por mais centrado que esse jovem seja, ele vai precisar passar pelas experiências da vida, pelas dores da vida, pelas alegrias da vida também, claro, porque não vivemos só tristezas, né? Nem só dores, a gente vive muitas alegrias, muitos prazeres na vida, muita coisa bacana. E isso só vai fazer efeito lá na frente. Não adianta pular etapa, né? A criança não sai do jardim e vai para a universidade. Ela precisa passar por todo o processo para chegar lá na frente. Então, na nossa vida é a mesma coisa, né? Nós não pulamos etapas. E esse amadurecimento é fantástico. A Nayara colocou que ele nos traz a certeza que não somos perfeitos, estamos em constante aprendizagem. Humberto, metamorfose ambulante. É isso. É isso aí, ó. Eu não ter a certeza, aliás, eu ter a certeza de que eu não sou perfeito e que eu não posso ser perfeito, me abre a possibilidade de eu aprender uma coisa todos os dias. De eu aprender uma palavra nova, de eu ver uma opinião diferente. Eu estou vendo muito, por exemplo, quando eu tenho tempo, não ando tendo muito tempo, mas quando eu tenho tempo, vejo ali comentários, né, sobre as coisas que andam acontecendo, comentários políticos, econômicos, sobre educação, sobre questões sociais e tudo. E às vezes eu aprendo uma coisa diferente ali e todo dia eu aprendo. E é esse caminho. Eu preciso ter a consciência de que por mais que eu saiba, eu sempre preciso aprender mais. Nós nunca estaremos prontos.
A gente sempre vai estar em evolução. Sempre vai estar em evolução. Podemos estar num nível moral altíssimo, que a evolução não acaba. Se a gente parar de evoluir, a gente vira Deus, né? Isso não vai acontecer. Então, ou seja, a nossa evolução é constante. Então, eu ter essa possibilidade de ser, como já dizia Raul e agora o Humberto parafraseou, né? Raul, somos metamorfoses ambulantes. Vamos nos transformando. Vamos nos melhorando. Porque piorar, né, é difícil. Né? A gente pode melhorar, a gente pode caminhar para frente. Aquele que piora, na verdade, ele não piora, ele se mantém onde ele está por causa do orgulho dele, né? Mas todo dia a gente evolui. Nós não somos a mesma pessoa de ontem e nós amanhã não seremos o mesmo de hoje. Olha o tanto de coisa que a gente está conversando aqui. Isso, por mais que muitas pessoas talvez já tenham passado por esse processo, já saibam de tudo que eu estou falando, mas mesmo assim, porque às vezes vai ter uma palavra, vai ter uma ideia, vai ter um tópico que às vezes a pessoa não sabe, que não tinha pensado nisso antes. Então, vamos ter essa humildade, né? Essa flexibilidade. Olha só as palavras que nós estamos trazendo aqui hoje, né? Coragem, disposição, humildade, compreensão, flexibilidade, né? Para que a gente consiga caminhar. Sem esses pontos, a gente não vai caminhar, a gente não vai andar para frente. E nem para trás, porque aí a gente vai ficar ali, né? No limbo. Próximo ponto. Isso, Cláudio, o aprendizado nos exercita a humildade. O aprendizado, sim. Não só as experiências, porque muita gente tem a experiência e não aprende nada com aquilo. A gente já viu isso também. Em nós mesmos, inclusive. Quantas vezes nós passamos pelas mesmas situações e não aprendemos? A gente reage do mesmo jeito. Então eu sei que quem fica prejudicado se xingar no trânsito sou eu mesmo. O outro não vai receber, né? O outro não vai nem escutar o meu xingo. Mas todo dia que a gente sai de carro, a gente xinga. Tá? Então, não é a situação exatamente que vai me ensinar, né? Mas é o que você falou, é o aprendizado sobre o erro, é o aprendizado sobre a situação que vai me levar a ser mais humilde e a pensar melhor nas outras possibilidades que a gente tem. Próximo ponto. Entender que cada erro é consequência de algo que precisa ser mudado em nós. Olha só. Entender que todo erro é consequência de algo que precisa ser mudado em nós. Dessa forma, quando a gente pensa assim, né? Ou seja, cada erro ele nasce de algum defeito que eu tenho. Então, se eu tenho a impaciência, eu vou agir e errar com os outros em função dessa minha impaciência. Como? Às vezes com uma palavra mais agressiva, às vezes fazendo uma falta de educação ou desprezando o outro por causa dessa impaciência. Então, às vezes, você é tão impaciente que você não quer nem conversa com o outro, né? Não tem paciência nem para ouvir. Então, eu vou errar, só que esse erro depende daquilo que eu sinto. Portanto, cada erro leva a uma solução diferente. Regiane colocando e como precisamos mudar. A teoria temos, o difícil é colocar em prática, né? Exatamente. E é por isso que nós estamos aqui conversando, e é por isso que os nossos bate-papos são sempre com muitos questionamentos e com direções. Não são soluções, hein, gente? São direções, porque ninguém pode dar solução para a vida de vocês, né? Nem o terapeuta, nem eu que estou aqui conversando com vocês, nem o padre, o pastor, o amigo, o pai, a mãe. Nós não podemos dar a solução, porque nós não temos nem a nossa solução. O que nós podemos dar uns aos outros são os caminhos. E é isso que nós estamos fazendo aqui.
parte a parte, analisando, aceitando e agora começando no caminho da correção. Como vamos corrigir as coisas, não é? Então, cada correção vai ter cada correção de problema vai ter um encaminhamento diferente. Então, para mim, paciência, eu tenho que achar um caminho. Para o meu egoísmo, eu tenho que achar outro caminho. Para o meu orgulho, eu tenho que achar... E assim vai. A Cláudia colocando, por isso que não aceitamos errar, porque entendemos que temos muito a melhorar. Sim, mas essa melhora, o erro vai fazer parte dessa melhora. Não tem jeito. Isso não vai sair de nós. Isso não vai sair da nossa vida, pelo menos por um bom tempo. Né? Então, a gente não aceita errar, porque a gente sabe que tem que melhorar sim, mas se a gente ficar nisso, a gente vai ficar num ciclo vicioso, né? Em que eu vou me culpar, eu vou errar, vou me culpar e eu não caminho para frente, porque quem está culpado fica parado no tempo, fica parado na sua culpa, na sua própria dor, no seu próprio remorso. Então a gente precisa substituir uma palavrinha que eu usei lá atrás, que é a melhor atitude com relação ao erro, que é assumirmos a responsabilidade. Então, em vez de culpa, eu tenho responsabilidade. Então, eu tô em algum lugar e quebro um copo, né, de uma pessoa. Qual é a minha responsabilidade? Né? Eu tenho que assumir. Então, eu vou limpar aquilo, eu vou depois comprar um outro e dar para a pessoa, né? Então, se ela vai aceitar ou não é outra história, mas a minha responsabilidade seria essa. Eu preciso responder por aquilo que eu faço de errado, né? E aí, entenderam então esses pontos? Então, por exemplo, vamos falar aqui de algumas questões, de alguns defeitos que muita gente tem. Não vou colocar um monte aqui, né? São só alguns, só para a gente poder conversar sobre eles. E o primeiro Cláudia colocou aqui também, é muito bom olhar para trás e ver que conseguimos mudar tantas coisas. Gente, isso é muito importante, Cláudia, muito bacana. Às vezes a gente não muda e a gente não se aceita porque nós achamos que não caminhamos nada na vida da gente, que a gente é do mesmo jeito, que a gente tem as mesmas coisas, que as pessoas confundem muito questões materiais com questões emocionais, né? Às vezes ela ali está na mesma casa, às vezes está com o mesmo carro e tudo, e acha que não progrediu na vida por causa disso. Não, gente, a melhora ela não é só material, ela pode ser também material, é claro, mas ela é interna. Então é sempre muito bom nós, vezes por outra, acharmos o que nós já conquistamos na nossa vida. O que nós temos? Aliás, é um bom exercício aí, né? Tá mais ainda para a semana que vem, quando a gente for falar de auto-perdão, mas já comecem a pensar nisso. O que vocês conquistaram na vida de vocês? Eu conquistei a confiança das pessoas, eu conquistei o carinho das pessoas, eu conquistei a maternidade, a paternidade, né? Sou pai, sou mãe, e sou bom pai, sou bom mãe, apesar de sermos imperfeitos, mas eu sou, né? Eu sou bom pai, sou boa mãe, sou um bom amigo, então eu conquistei essa capacidade de auxiliar o outro. Eu consigo fazer trabalhos voluntários, então quer dizer que meu pensamento ele já não está mais só em mim, ele está no outro também. Então, ver o que nós conquistamos. De material também, se quiser. Não, olha, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho algum dinheirinho guardado, eu consigo sempre dar uma passeadinha para lá e para cá e tal. Então, observem o que vocês conquistaram e vejam o que vocês querem conquistar mais. Então, esse ponto é muito importante. Nós reconhecermos o que nós já conquistamos, tá? Então, vamos lá para alguns defeitos e alguns caminhos, tá? Para ficar uma coisa um pouco mais prática, né? Então, um defeito que eu coloquei aqui, que é muito comum, é a procrastinação. Tem alguém aí que procrastina? O que é procrastinação? Né? Não fazer as coisas na hora, que precisam ser feitas.
Então, alguém aí tem o defeito da procrastinação? Escrevam aí para mim, se tem. Para a gente poder conversar um pouquinho sobre ela. Aliás, a procrastinação é uma ação muito recorrente em pessoas que são muito ansiosas, né? A ansiedade leva à procrastinação, por incrível que pareça, né? Às vezes as pessoas dizem, a pessoa ansiosa faz tudo de uma vez, né? Na verdade, ela não faz, ela quer fazer, né? Grande Rômulo! Bacana, viu? Prazer você estar aqui. Um abraço nos meninos, viu? Então, procrastinação é coisa de gente ansiosa. Porque o ansioso... Ai, Regiane... o que acontece com o ansioso? Né? Como eu falei, as pessoas às vezes têm a ideia de que aquele que é muito ansioso resolve muitas coisas muito rápido. Depende. Por que nós procrastinamos? Porque a ansiedade nos faz querer resolver tudo. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, que não sei o que e tal. Só que isso pesa tanto em nós, no nosso emocional, que a gente precisa aliviar a nossa mente de tanta pressão, de tanto pensamento acelerado, que aí eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e a gente começa a pensar numa coisa, pensa noutra, pensa... E no final das contas, aquilo preenche tanto e dá tanta pressão na nossa mente que a gente precisa de um alívio. E o alívio o que é? Ah, não, eu vou deixar isso aqui, daqui a pouquinho eu resolvo. E assim vai. E nós passa um dia, e a gente continua deixando para depois. Então esse é o procrastinar. Qual é o caminho, então? Então, eu vou passar aqui. É claro que as soluções para a nossa vida, as respostas para a nossa vida, elas não são receitas prontas, né? Igual tem uma receita de bolo. Mas eu vou colocar algo que funcionou para mim. Porque eu sou um procrastinador também. Por causa da minha ansiedade, né? Mas o que eu estou fazendo agora? Agora eu estou tratando a minha ansiedade. Então, naturalmente, esse processo de procrastinação, ele vai se modificar daqui a um tempo. Mas enquanto ele não se modifica, e antes um pouquinho, dentro de um tempo para cá, né, como a Regiane colocou aqui, ó, mexe e não sai do lugar. É isso mesmo. E a sensação do procrastinador é terrível, porque ele fica culpado. Aí que ele fica preocupado mesmo, ele fica mais ansioso que no outro dia ele vai ter que resolver as 5 coisas do dia, mas as 5 do outro dia que ele deixou de resolver, ele tem 10. Aí pronto, aí ele procrastina as 10, no outro dia tem 20 e assim vai. Então a gente não resolve nada, né? E não, igual você está falando, não sai do lugar. Então o que eu usei para mim, o que eu uso na verdade, porque se eu deixar de usar, eu tenho a tendência de procrastinar. Então, para mim, o que valeu foi o seguinte, foi trabalhar com uma agenda de tarefa. Escrita, viu, gente? Escrita. Tem gente que acha um absurdo, mas a pessoa não precisa escrever isso, não. Isso está na mente dela. Gente, quem é procrastinador tem tudo na cabeça. E não sai do lugar. Então, aquele que tem uma boa disciplina, ok, tudo bem. Você pode ter tudo na sua cabeça que você vai resolver. Mas quem procrastina, não adianta. Então, o que eu fiz e que resolveu, tá? É uma coisa que resolveu de verdade. Que é trabalhar com a agenda de tarefa. Então, eu escrevo no início do dia ou no final do dia anterior. Então, por exemplo, se eu tenho um monte de coisa para fazer amanhã, eu já penso hoje no que eu tenho que fazer, mas não de uma maneira ansiosa. Eu só penso, olha, eu tenho que dar tal aula, eu tenho que arrumar tal material, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tenho que levar tal coisa em tal lugar, não sei o quê. E anoto. E aí eu faço uma coisa... Que uma vez eu ouvi essa expressão, que é o ampliar a minha... É como se eu tivesse uma procrastinação positiva, construtiva. Como assim? Então, eu elaboro as minhas tarefas do dia posterior, né? Então, hoje, quem é procrastinador, né? Como a Regiane colocou, o Rômulo, né? Que falou que sempre deixa as coisas para depois,
E essas questões incomodam e vai virando uma bola de neve. E é exatamente isso. E a gente vai ficando cada vez mais ansioso e cada vez menos resolvendo as coisas, né? Eu agora, com essa questão de dar aula online, eu acabei acumulando muita coisa, porque eu tive que me adaptar demais. E eu deixei de escrever. Então, eu escrevi alguma coisinha assim, só algum lembrete e tal. E aí, depois, quando eu vi, eu fui fazer. Aí, quando eu centrei a minha mente, eu falei assim: não, eu preciso agora escrever o que eu preciso fazer. E aí, eu fui escrevendo, deu uma lista enorme de coisas que eu tinha que fazer. Aí, o que aconteceu? Com a lista, eu fui riscando uma por uma e fui fazendo. Porque um grande problema do procrastinador também é que ele começa a fazer uma coisa, aí, de repente, ele passa para outra. Ele não consegue, ele não foca naquilo, né? Então ele está aqui resolvendo um problema, aí de repente ele vai e tem que olhar uma rede social, tem que responder isso, aí vai para outro mundo. Então, o que funcionou para mim foi isso, foi fazer uma agenda de tarefa e usar essa procrastinação positiva, que é eu elencar a importância das minhas atividades. Então, qual atividade é a mais importante que eu não posso deixar de fazer? Então já começo o dia fazendo aquilo. Se é uma coisa que depende de horário, não tem problema, passa lá para frente. Às vezes são coisas que o horário bancário, por exemplo, né, quando estava andando por aí, né, precisava de abrir o banco para eu poder resolver, tudo bem, eu não vou resolver às 7 horas da manhã, o banco só abre às 11, então não tem problema. Mas elenca aquilo que é importante, que não pode deixar de ser feito, e aquilo que é menos importante. Porque, de repente, se você não consegue realizar aquilo naquele dia, não tem problema. Ou o problema é menor. Então, você no outro dia, você já coloca, isso aqui eu não consegui fazer hoje, mas ele já está em primeiro lugar para eu poder fazer amanhã. Então, funcionou muito para mim. Muito, tá? Então, agenda de tarefas. Essa foi eu anotar no papel. E nem é no celular. No celular eu tenho um negócio de lembrete aqui também. Mas eu anoto no papel. Porque aí, quando eu estou escrevendo ali, eu já estou fixando aquilo na minha mente, eu olho para o papel e aquele papel me obriga a fazer aquilo que eu preciso, tá? Então, para quem é procrastinador, eu acho que uma boa prática, uma boa tentativa seria essa, tá? Então, uma luz aí para vocês. Se vocês acharem que vale experimentar, experimentem. Para mim, deu certo, tá? Pode ser que para vocês também dê, ou não. Mas aí cada um vai achando o seu caminho. Beleza? Próximo defeito, né? Falta de organização. E acaba. O jogador também tem isso, né? Falta. Mas tem gente que não organiza a casa também. E quando você é uma pessoa desorganizada, materialmente, fisicamente, você tem a tendência de ser desorganizado em tudo. Então, aquele que o quarto dele é uma bagunça, né, que você precisa de GPS para entrar dentro do quarto da pessoa, para você poder achar onde que está a cama, onde que está, né, o guarda-roupa e tudo. Adolescente que é danado disso, né? Fica tudo espalhado, né? Parece que foi um furacão ali dentro do lugar. A pessoa que é desorganizada materialmente, fisicamente, é desorganizada internamente também. Então, ela vai ser desorganizada com as emoções, vai ser desorganizada financeiramente, possivelmente, né? Vai ser desorganizada, às vezes, com as relações. Por quê? Porque não tem organização de tempo também, procrastina. Precisa ligar para uma pessoa, precisa saber notícia de uma pessoa que estava doente. Pô, daqui a pouco eu ligo. Daqui a pouco eu ligo. Aí, quando você vê, já passou. Aí, nossa, eu preciso ligar para a pessoa porque é aniversário dela, é uma pessoa importante para mim e tal. Mas daqui a pouquinho eu ligo porque eu tenho que fazer outra coisa. Aí você não faz a coisa que você tinha que fazer e nem liga para a pessoa. Aí no outro dia você fica com carão de ligar. Às vezes aí você vai ligar só no ano que vem. Então, busquem se organizar. Planejar sempre, Nayara. Planejar sempre, parabéns pela sua atitude. Obrigado, viu, Nayara? É isso, a gente precisa de planejamento para poder fazer as coisas, tá? Se eu não, isso não tem que trazer culpa pra gente, não. Viu? Se eu não escrever, eu procrastino. Então, eu escrevo para que isso não aconteça comigo, tá? Por isso que eu escrevo.
Então, ainda está em mim, mas porque eu estou tratando minha ansiedade. Então, daqui um dia, talvez, eu não precise mais, né? Então, como que se trata a ansiedade? Né? Com a terapia, às vezes com medicação, né? Então, vamos por esse caminho que aí um monte de coisa se resolve depois. Regiane, nem tanto, em casa não, é isso aí, ó. Então, Regiane, ó, tá vendo? Ó, tem esperança, ó, né? E muita esperança. Às vezes a pessoa é uma pessoa organizada materialmente, mas às vezes mentalmente não é, né? Emocionalmente não é. O exterior reflete o interior, sim. O Rômulo, a minha desorganização é mental, mas tem uma boa organização material. Olha que legal, gente. Tá vendo que vocês já conquistaram um monte de coisas? Olha que bacana. Então ninguém é 100% defeituoso, não. Ninguém é 100% desorganizado. Às vezes você já conquistou uma... Nossa, a minha casa é organizada, minhas gavetas são organizadas, meu escritório é organizado, mas a minha mente às vezes não é organizada. Mas você já conquistou a organização material. Olha que bacana. Às vezes você já conquistou a organização mental de conseguir resolver esses problemas, mas ainda não conquistou a material. Então você joga, deixa uma blusa no chão mesmo, um negócio ali, para cá, para lá, mas a sua mente está ali. Então, tá vendo como nós nunca somos 100% ruins? Olha que bacana. Então, isso é fundamental e isso é muito bonito. A gente reconhecer que nós somos capazes. Então, se vocês são capazes, né? Regiane, Rômulo aí que se manifestaram e todos os outros também que estão se vendo nessa situação, se vocês já são organizados fisicamente, materialmente, vocês são capazes de se organizar mentalmente. Talvez não tinham achado ainda o caminho. Então experimentem esse caminho, né? Agora na questão da organização, que caminho a gente pode seguir? Identificar o que precisa ser organizado e estabelecer metas diárias até que tudo chegue ao seu devido lugar. Para aqueles que têm essa desorganização material, vocês veem cada quarto da casa tá uma confusão danada, a cozinha uma confusão. Organiza cada dia um lugar. Olha, hoje eu vou mexer nesse quarto. Então vou organizar, vou tirar o que eu posso jogar no lixo, vou guardar as coisas direitinho. Um dia, ótimo. No outro dia, você faz outra coisa. No outro dia, você faz outra. Até que vai chegar ali 5, 6, uma semana, 2 semanas depois, você está com tudo já controlável. Que vai precisar de uma pequena manutenção. Se é uma organização mental, olha a agenda aí. A agenda é isso. Identificar o que precisa ser organizado e estabelecer metas. Então, a minha meta para amanhã é isso, isso e isso. Rômulo, Regiane, quais são as metas de vocês para amanhã? Cláudia, Nayara, né, Fátima, todo mundo. Quais são as suas metas para amanhã? Escreve. E sigam, experimentem seguir. Agora precisa ter disciplina, precisa ter perseverança, porque a gente às vezes escreve um dia, não escreve no outro, escreve, e aí vai ficando aquele negócio tudo falho. Então, tenham a disciplina. E olha, em 5 minutos vocês fazem isso, hein? Não é nada que vai demorar 1 hora para fazer, não. 5 minutos vocês resolvem o que vocês precisam fazer no outro dia, porque você já tem a vida organizada. E não é que não vai aparecer imprevisto, é claro que vai aparecer imprevisto, mas o imprevisto, ele está, de certa forma, sob controle, né? Então, assim, se você não tem nada organizado, como é que faz? Aí vem o imprevisto e aí você se perde, porque junto o imprevisto com tudo que estava por fazer. Então, se organizem, ok? Um outro defeito, distração exagerada, ou seja, falta de foco, né, com as coisas. Qual o caminho? Um dos caminhos para a falta de foco é... O que eu vou falar aqui não tem nada de místico não, viu, gente? Nada de muito de viagem, não. É a meditação. As pessoas acham que
a meditação é uma coisa que você vai chegar no nirvana, que está ligada a uma coisa religiosa, e não é. A meditação nos ensina a viver o hoje, o que, aliás, é um problema de quem é ansioso. Quem é ansioso não vive no hoje, ele vive só no amanhã. O depressivo vive no ontem, né? Então, é difícil viver no hoje. Tem, inclusive, uma historinha, né, budista, né, que fala que um discípulo de Buda e um outro discípulo de outro mestre se encontraram, né, num caminho, e aí o discípulo do outro mestre, né, começou a conversar com ele e tal, e aí ele falou, olha, meu mestre me ensinou a levitar, meu mestre me ensinou a controlar minha respiração até parar meu coração, aquelas coisas, né? A ser um faquir, a deitar numa cama de prego e não sentir dor, aquela coisa toda. E aí ele perguntou, e o seu mestre, né? E o Buda, o que te ensinou? Aí ele falou assim, olha, ele me ensinou a respirar, ele me ensinou a comer, ele me ensinou a dormir, ele me ensinou a escutar. Agora, mas isso não é demais, não, né? Mas como não é demais, né? Ou seja, o que ele quis dizer? Que Buda ensinou a ele a viver no presente. Se ele estivesse... se ele estivesse comendo, ele estava comendo. Ele não estava fazendo mais nada. Hoje, o que a gente faz? A gente come, já mexendo no celular, já olhando a televisão, já fazendo um monte de coisa. Nós vivemos no presente? Muitas vezes não. Quem aí tem a mania de, às vezes, ligar o alarme do carro ou trancar a porta de casa, tá lá, 10 minutos depois, tá lá pensando, não, gente, será que eu tranquei meu carro? Será que eu tranquei minha casa? Será que eu desliguei a luz? Será que eu desliguei... Por que isso acontece? Porque nós não estamos vivendo o presente. A gente está fazendo uma ação que é automática, pensando lá na frente no que eu tenho que resolver, né? Quem vive... Aí, ó, o depressivo vive no passado, o ansioso vive no futuro. Quem que vive no presente? Quem vive no presente é quem tem equilíbrio. Quem vive no presente não é que ele não esquece o passado e nem projeta para o futuro. A gente aprende, aquele que tem equilíbrio e vive no hoje, ele aprendeu com os erros do passado, ele aprendeu com as situações que ele já viveu, até ele chegar num ponto em que ele consegue viver o hoje. E ele tem os sonhos dele lá para frente, então é claro que ele pensa no futuro, ele planeja um futuro, ele sonha com o futuro, mas o que ele faz? Ele planeja o seu futuro. Hoje, o que eu tenho que fazer para que eu chegue lá no meu sonho? Porque aquele que vive só no futuro, ele não planeja, ele só sonha, ele só tem ideia. Então, eu quero, vamos colocar uma coisa material. Eu quero comprar minha casa, né, o meu apartamento. E aí ele fica sonhando com a casa, com o apartamento e tal, mas o que ele está fazendo hoje para conquistar isso? Quanto do dinheiro dele ele está separando para poupar, para dar uma entrada ou para comprar aquilo que ele precisa? Tá vendo? É isso. Então, viver no hoje não exclui o passado e muito menos o futuro. Mas eu tenho uma possibilidade construtiva de aprender com o meu passado, porque se eu ficar preso no passado, eu vou ficar preso nos meus erros. E aí tem gente que não aguenta, que não suporta, e acaba entrando nesse processo dessa melancolia e que acaba exaurindo as energias e chega no processo de depressão, né? A depressão, aliás, tem muito a ver com rebeldia também, né? As coisas têm que ser do jeito que a pessoa quer. Não é, então ela não aceita e cai. Mas, e o futuro são aqueles que vivem no mundo da lua, né? Então eles não planejam nada, eles só sonham. Então pergunta muito boa, Romo. É isso aí. Então quem vive no presente está equilibrado, está conhecendo a si mesmo, ok? Então a meditação... Aí você pensa, a meditação tem que durar uns 20 minutos. Não, eu, como era muito mais ansioso do que eu sou hoje, eu ficava ansioso de pensar que eu tinha que meditar. Então eu não meditava porque eu falei, nossa, eu vou ficar ansioso, esse treino acaba, esse negócio vai demorar, eu não vou conseguir e tal. E aí não meditava. Até que um dia eu aprendi uma meditação muito interessante. Porque o meditar não quer dizer que você não tenha que pensar em nada, isso não é possível. Você precisa tomar consciência do que você está pensando.
Você precisa ter consciência do que está acontecendo ao redor. Então tem um passarinho, você está lá, tem um passarinho cantando, bacana, ó, tem um passarinho cantando. Meu pensamento foi para um outro lugar. Ok, viva esse pensamento. Viva isso que você está... Mas está ali, ó, é o meu pensamento agora. Se você tirar o foco demais, como meditação tem muito também a ver com respiração, né? A gente vai respirar naturalmente, né? É uma respiração mais diafragmática, né? Que você vai encher a barriga e depois enche o peito. Se você encher só o peito, você está com uma respiração que vai te levar à ansiedade. Aquele que é muito ansioso, a respiração fica muito curta e ela fica aqui em cima, né? Vocês podem ver, quem está muito ansioso fica aqui. Uma criança, quando começa a dar birra, chorar, o que faz? Ela fica assim, né? Sugando o ar. Por quê? Porque está ansiosa. Então a gente precisa respirar enchendo a barriga toda. Então nós vamos respirar e sentar ou deitar, do jeito que vocês quiserem, né? Não tem que ficar naquela posição de lótus, não, porque eu também não dou, eu, por exemplo, não dou conta de fazer aquilo. Mas eu às vezes eu fico meio sentado, deitado, né? Depende. E fecho meus olhos e começo a viver o presente. O que está acontecendo? Que barulhos tem? Que incômodo que está dando no meu corpo? Ah, meu pé está ficando um pouco dormente. Viva esse pé dormente ali naquele momento. Se mudar demais o foco, nós vamos pensar o quê? Nessa meditação, eles ensinam a você pensar no seu nariz. Você volta a atenção para o seu nariz, para a sua respiração. Então, ali você se centra de novo e aí você começa outra vez o mesmo processo. Comecem com 2 minutos fazendo isso. Daqui a um pouco vocês vão estar conseguindo fazer 5, 10, se for o caso. Não precisa também, não. Né? Mas esse é um exercício muito bacana, porque vocês vão ver a diferença do foco que vocês vão ter na vida. Ok? Beleza. E aí algumas perguntinhas para a gente encerrar. Tá bom? Vocês vão pensar em alguma coisa que vocês erraram e que vocês querem corrigir, tá? Então, primeira pergunta será... Vou colocar aqui no espaço de... Não, vou colocar aqui no chat, tá? Como você reagiu ao erro que cometeu? Então, vamos que vocês cometeram um erro hoje, né? Como é que vocês reagiram a esse erro? Com culpa? Esconderam? Não assumiram? Ou assumiram? Então não precisa responder aqui não, tá, gente? Isso aí vocês vão responder depois para vocês em casa, tá? O Rômulo perguntando se existe alguma relação da música com a meditação. Olha, existe. Existe a música, ela pode servir de pano de fundo para a meditação. Ela, por si, ela não vai te levar à meditação. Porque se você consegue analisar uma música, quer dizer, é até possível no sentido de que você pode exercitar o seu foco. Nesse sentido, tudo bem. Mas não é bem uma meditação. Você pode escutar uma música e ficar focado ali. Olha, eu estou escutando tal instrumento, deixa eu escutar ali. Se for uma música de orquestra, por exemplo. Ah, não, eu estou ouvindo só o violino, vou concentrar em ouvir só a flauta, vou concentrar em ouvir só o violoncelo. Se for uma banda de rock, vou escutar só a guitarra, só o baixo, só a bateria, só o vocal, só o teclado. Então, você vai estar exercendo foco, mas não necessariamente com meditação, tá? No processo da meditação, muitas vezes as pessoas colocam música como um pano de fundo mesmo, como para não ficar só o vazio, né? Mas não é uma obrigação. Você pode ficar com tudo silencioso e escutar os ruídos que estão acontecendo ao seu redor. Talvez seja até muito mais construtivo do que você ter a distração, talvez, de uma música. Eu não posso meditar com música, porque como eu tenho um ouvido técnico para música, a minha atenção sempre vai para o que está acontecendo na música. Então, acaba me atrapalhando. Então, eu sempre, quando eu faço com silêncio. Tá? Com silêncio, assim, sem um som do meu lado ali para isso. Aí eu vou ter os sons do ambiente, tá bom?
Então, primeira pergunta, anotem aí. Como você reagiu ao erro que cometeu? Próxima pergunta. Como você gostaria de ter se comportado, sentido ou agido? Bem-vindo, viu? Bom trabalho para você aí. Enfermeiro, né? Então tá lá, né? Na dificuldade toda, né? Que a situação anda exigindo. Bacana, viu? Prazerão ter você aí escutando. Então anotem a próxima pergunta, né? Como você gostaria de ter se comportado? Então, se você estava lá no trânsito, né? Aí aconteceu alguma coisa, você xingou até não poder mais, né? Até a terceira geração do motorista lá. Mas como que você ficou mal depois com isso? Como você gostaria de ter se comportado? Como você gostaria de ter sentido naquele momento? Como você gostaria de ter agido? Ah, eu queria, né? Vocês vão responder isso depois, tá bom? Só anotem as perguntas agora. Depois vocês vão ter esse tempo, essa tarefinha aí para vocês fazerem. Próxima pergunta. Depois, então, do que você gostaria de ter feito, então, com isso, o que pode ter melhorado no seu comportamento? Quase que não foi a pergunta aqui. Então, o que é melhorado? Como é que você vai lidar com esse erro que você cometeu hoje, que às vezes você comete todo dia, né? E a última pergunta, então anotem a pergunta aí. A última pergunta. O que precisa ser superado? Já identificou? O que precisa ser superado para que você consiga melhorar? É o seu orgulho, é a sua impaciência, é a sua vaidade, é o seu egoísmo, é a sua mania de achar que você tem sempre razão, é achar que os outros têm que fazer as coisas do jeito que você acha que tem que ser. E aí você vai achar o seu defeito, né? Achando o defeito, você caminha para corrigi-lo. E para a gente encerrar, vou deixar mais uma frase aqui para vocês que eu pensei e elaborei para que a gente pudesse conversar sobre ela, para a gente encerrar agora. Que é a seguinte: a grande questão em identificar nossos defeitos é saber quais qualidades precisamos desenvolver. Essa frase, nossos defeitos, é saber quais qualidades precisamos desenvolver. Por que isso? Porque enquanto nós estamos presos ao problema, nós não achamos as soluções para esses problemas. Nós ficamos focados na dificuldade, no defeito. E quando a gente fica focado no defeito, mais nós damos força a ele. Então, eu identificar os meus defeitos significa que eu vou ter que trabalhar aquilo que é contrário ao meu defeito. Então, se eu me descobrir orgulhoso, eu não vou ter que trabalhar o meu orgulho, porque meu orgulho já está lá na tampa, né? Eu vou ter que trabalhar a minha humildade. E aí, o
que eu vou fazer para trabalhar minha humildade? Cada um tem um orgulho em algum ponto. E é por isso que a gente aprendeu a se autoanalisar, se autoaceitar. E aqui algumas dicas de autocorreção para que a gente possa ver, puxa vida, o meu orgulho nisso aqui, de repente, por exemplo, em escutar a opinião do outro, é muito grande ainda. Por quê? Porque eu acho que eu tenho a razão sempre. O que eu posso fazer? O que é o contrário disso? É o aprender a escutar. Então, é um exercício que vocês têm que fazer, de que quando alguém falar alguma coisa com vocês, em vez da primeira reação, que é sempre responder ou o contrário, não aceitar e muitas vezes ainda jogar a culpa para o outro, né? Porque aí você consegue inverter a situação, você vai ficar calado. Porque você precisa exercitar. E melhorar e achar nossas qualidades é uma conquista. Uma conquista. Nós não vai cair em nós a energia da humildade. Não vai. Não vai. Nós precisamos conquistar dia a dia. Exercitar todo dia que alguém falar alguma coisa comigo que me incomoda, eu ficar calado. Ou eu esperar um tempo, né, para digerir e depois conversar com a pessoa. Aprender a escutar a pessoa e ver se ela tem razão, em vez de negar tudo de uma vez. Então, essa é uma regra de ouro que eu acho que vocês guardem para vocês. A gente não vai trabalhar os nossos defeitos. Nós vamos trabalhar o contrário dos nossos defeitos e potencializar isso dia a dia. Tá bom? Então, muito bem. Agradeço a todo mundo. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém tem, né, quer fazer alguma colocação? Na semana que vem nós vamos falar sobre o auto-perdão, né? Nayara, obrigado, viu? Nós estamos acabando agora também, tá? Então, muito obrigado, viu, pela participação. Um abraço em todo mundo. Viu? Alguém tem alguma coisa a questionar ou a colaborar? Alguma experiência que já tenha passado e que sirva, de repente, para poder auxiliar o outro? Podem colocar, viu? Se não houver, depois é claro que o próprio chat, o vídeo vai ser gravado e vai ser disponibilizado depois, tá? Tanto aqui na minha página, como eu vou colocar depois em algumas outras páginas que eu tenho. Vou colocar no meu canal do YouTube também, que é o mesmo, né? Marcos Costa DP, que é desenvolvimento pessoal, né? Então, Marcos Costa DP. Eu agradeço a vocês, né? A Ana Série está aqui agradecendo. Cláudia, né? Muito obrigado, Cláudia, Nayara, Rômulo, bacana, viu? Muito obrigado, viu, pela presença. Daqui uns dias nós vamos voltar, né, com as aulas de música também, tá? Presenciais, né? A gente só não sabe quando, mas nós vamos voltar, né? Estela, muito obrigado também, viu? Então, façam esse exercício, se permitam, né? Como esse chat vai ficar, se alguém perdeu alguma pergunta, elas vão estar aqui, elas vão continuar, tá bom? Então, elas não vão apagar, não. Zé Maria, muito obrigado, viu? Também pela presença, pela atenção, viu? Então, se alguém quiser depois responder, aliás, indico a vocês que respondam essas perguntas. Não deixem que esse autoconhecimento fique só aqui, né? Aqui é um princípio, aqui é só uma direção, um caminho que está se abrindo. Gastem tempo com vocês merecem, tá? Aí, ó, Rômulo falando, ó, saber ouvir me ajudou a evitar transformar pequenos em grandes problemas. É isso mesmo, muito bom. Valdemir, obrigado, viu? Também pela presença. Aqui eu não vejo o nome de todos que estão participando, tá? Então, por isso que eu não falo, às vezes, o nome de todo mundo, porque nem todo mundo se manifesta, né?
eu não consigo aqui, tem até aqui falando quantas pessoas, mas... Elaine Mendes, muito obrigado, Elaine, pela participação, viu? Então, caminho até agora. Análise, aceitação daquilo que se descobriu e estratégias para corrigir o que está sendo feito, né? O que foi achado, tá bom? Semana que vem, então, vai ser a nossa última live dessa série de autoconhecimento, na quarta-feira, às 8 horas, aqui pelo Facebook, e nós vamos encerrar com o auto-perdão. É de uma importância absurda o auto-perdão na nossa vida. Muito mesmo, tá? Muito mesmo. Luiz Paulo, a gente sempre acha que quem precisa mudar é o outro e não a gente. Pois é, né? Semana passada eu fiz essa pergunta. Por que a gente fica tão revoltado às vezes com as situações, que acha ruim, a gente não aceita as coisas como elas são, as pessoas e tudo? Mas aí eu fiz uma pergunta dolorosa, né? Você já pensou que o erro pode estar em você e não no outro? E não nas situações? A sua forma de pensar é que pode estar distorcida, não a do outro, né? Então, é isso aí, ó. Obrigado, Fatim. Então, tudo de bom para vocês. E Virgínia, boa noite. Parabéns para você, viu? Tudo de bom. Hoje é aniversário dela, né? Então, que Deus a abençoe sempre, viu? E que você possa aí conquistar tudo que você almeja, tá bom? Então, que esses conhecimentos todos, né, sirvam para cada um de nós, porque a gente está sempre no caminho da melhora, né? A gente está sempre no caminho da evolução. E cada dia precisa ser comemorado na nossa vida, né? Não só o dia do nosso aniversário, como hoje, né, o aniversário da Virgínia, mas cada dia da nossa vida precisa ser valorizado e precisa ser comemorado, porque é muito bom viver. Por mais que a gente sofra, por mais que a gente tenha tristezas, decepções, por mais que a gente tenha perdas, né? Mas é muito bom estar vivo, estar aqui, trocando esses conhecimentos, essas informações, tá bom? O Luiz só falando que nós somos carrascos com nós mesmos e nos cobramos muito. Então vamos parar com isso, né? Eu sei muito bem o que é isso, de se autocobrar. E eu já me cobrei tanto, né, que eu já cheguei a ficar doente por causa disso. Então, eu estou buscando um outro caminho agora, né, de não me cobrar tanto mais. Então, e aceitar as minhas responsabilidades, né, as minhas culpas, né, meus erros, que eram culpas e que agora viraram responsabilidades. Então, muito obrigado a todos vocês. Daqui a pouquinho a live vai estar disponível. Então, se vocês puderem compartilhar com pessoas que vocês conhecem, tá bom? Que acham que vão ganhar, né, algo com isso aí, fiquem à vontade, é sempre um prazer. Então, tudo de bom para vocês, uma excelente noite, uma excelente semana, e na quarta-feira que vem estaremos aqui, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, fiquem bem e em paz. Tchau!